E elas estão entre nós, pessoal. As TVs de 2024 da Samsung começaram a chegar no mercado. Esse é o primeiro modelo que a gente traz esse ano, a Q60D, uma TV da linha QLED, que é aquela linha que traz os famosos filtros de pontos quânticos, que justamente entregam cores melhores, cores mais precisas e fiéis, um volume de cores mais bacana para uma experiência de ver filmes, séries, o seu futebol querido aí com uma boa qualidade de imagem. Aqui atrás eu tenho a versão de 50 polegadas, mas no mercado também estão disponíveis as versões de 55, 65 e até 75 polegadas da Q60D. Então hoje eu trago para vocês a análise desse modelo, quais são as novidades que ela está trazendo e vou comparar um pouquinho aí com a Q65D, uma gama um nível acima, e com a DU8000, que é um nível abaixo. Será que esse é um modelo para você? Bom, já crava o like aí, compartilha com os amigos e bora para a review. E antes de começar a análise dessa TV aqui, deixa claro que esse é o ano das AI TVs, TVs super impulsionadas por inteligência artificial, principalmente na gama acima dessa aqui. Quando a gente fala de Neo QLED, OLED ou até a Neo QLED 8K, a gente está falando de TVs que tem chips com capacidade de melhorar a imagem, o áudio, tudo impulsionado por AI. Então a Samsung deve fazer um evento para lançar aquela linha. Ela ainda não está disponível no mercado. Já essa linha mais de entrada, sim, chegou. Isso que vocês estão vendo na minha mão é o novo controle Solar Cell, que controla todas as TVs da Samsung. A novidade esse ano são as pequenas ranhuras aqui do lado, que dão uma boa pegada, mas continua sendo um controle remoto bem minimalista, com células solares, ou seja, carrega com a própria luz do seu ambiente, não vai te deixar na mão, mas mesmo que você costume ver no ambiente sempre escuro, tem uma porta USB-C aqui para conseguir carregar ele. Já traz os atalhos do Netflix, tem aqui Prime Video, Globoplay e o Samsung TV Plus, que já está com mais de 80 canais. Então você tem tudo de uma forma fácil na palma da sua mão. Ali atrás na TV vocês já estão vendo aqui as K-Poppers, que na verdade é o app Vibrary, que já estava no sistema. A gente está vendo aqui o Ambient Mode, que tem algumas atualizações, mais conteúdos para quando você não estiver vendo a TV. E já que eu estou falando de Ambient Mode, vamos começar essa análise falando de design. Apesar de ser uma linha mais de entrada, partindo ali para o segmento intermediário, a linha QLED traz bordas finas, sem distração, só que ela segura um pouco a mão ali no acabamento. Então, todo esse acabamento é feito em plástico, ela é basicamente uma TV de plástico, super fina, um design chamado de Air Slim, e tem o logo da Samsung na parte direita inferior, onde tem o botão de ação, onde através de comandos curtos ou longos, você pode dar vários controles mesmo sem o Solar Cell. Já na base, dois pezinhos que mesclam aí plástico e metal, dão a sustentação ao sistema. Na verdade, ela é só por encaixe, sem nenhum parafuso, e o sistema fica seguro, apesar da pequena espessura da TV que chega a dar um certo receio. A parte de trás, como eu já mencionei, é toda de plástica, com alguns vincos para você passar cabo, apesar de eles não ficarem muito firmes por ali. São 3 portas HDMI 2.0B, que entregam 4K a 60 frames, tem 2 portas USB-A, tem uma saída de áudio digital, tem também uma porta Ethernet e, por fim, uma entrada para plugar aí a sua TV a cabo. Já na parte de conectividade sem fio, você tem aí Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, então você pode até plugar um sistema de som sem precisar aí de cabos. Uma novidade bem-vinda é a chegada do novo Tizen 2024, o Tizen 8, que é o novo sistema que a Samsung lançou lá no começo de ano, eu já falei durante a CES. Ele traz algumas novidades interessantes, então ele traz uma melhor curadoria aqui da página principal. Apertando no botão Home do Smart Cell, ele volta para essa tela, mas você tem uma tela de canais também. Nessa tela de canais você pode ver conteúdo ao vivo ou um dos mais de 80 canais aí do Samsung TV Plus, que é um dos focos da empresa. Também tem uma aba chamada Aplicativos, onde você acessa a loja de aplicativos do Tizen. Ali você tem os principais apps de streaming, uma gama bem variada, bem interessante, e a organização ficou bem melhor. Outra novidade que eles trouxeram foi o Daily Plus. Uma coisa muito bacana nessa TV, que agora ela é um hub SmartThings. SmartThings é o app de casa conectada aí da Samsung, tem nos celulares da marca e você pode instalar em qualquer celular Android ou mesmo iOS. Por ele você controla o ecossistema Samsung. Porém, trazendo um hub SmartThings aqui, você tem suporte, por exemplo, ao Matter. Então você pode controlar dispositivos aí, sensores, campainhas inteligentes, uma série de outros dispositivos de outros fabricantes
para você realmente tornar a sua TV o hub da casa conectada, dando mais valor aí para a TV. Afinal, você tem uma tela enorme e isso pode controlar todo o sistema. Por ali você também tem acesso ao DeX, tem acesso a apps remotos, seu computador de casa. Então, na verdade, ali é um hub também de produtividade, essa organização nova que a Samsung está trazendo. Lá fora, eles trouxeram ainda perfis de usuários, isso eu achei bem legal, mas não encontrei aqui na Q60D. A lógica é a seguinte: quando eu estou assistindo, ele vai dar curadoria e vai indicar conteúdos de acordo com as minhas tendências e com os meus consumos no dia a dia. Se a minha esposa chegar para assistir na TV, ela muda facilmente para o usuário dela e ele vai entender dentro de cada plataforma, de cada app de streaming, o que ela costuma assistir e vai fazer aí a home da TV de acordo com os conteúdos que ela gosta mais. Isso eu achei bem bacana, porém eu não consegui configurar isso por aqui. Já em relação à fluidez do sistema, conforme eu vou navegando aqui no controle, ele funciona muito bem, a não ser que você abra vários apps. No coração da TV, para rodar os apps, para fazer o upscale de conteúdo, a gente tem o processador Quantum Lite 4K. Esse chip, ele funciona muito bem, porém se você resolver abrir e navegar entre vários apps de forma rápida, ele vai dar algumas engasgadas sim. Esse chip também é responsável pelo upscale de conteúdo, então se você abrir um canal de televisão na sua TV e ele tiver em HD, Full HD, ele vai tentar analisar a fonte do conteúdo e fazer o upscale, levar ele para uma resolução mais próxima do 4K. Ele faz isso de forma bastante interessante, obviamente não entrega um 4K nativo, mas é a opção para assistir TV aberta, por exemplo. Lembrando ainda que esse modelo tem Alexa built-in, ou seja, você além da Bixby, que é o assistente pessoal aí da Samsung, pode dar comandos de voz, pedir para abrir apps usando a Alexa. Mas bora falar do que vocês mais gostam, qualidade de imagem. Aqui nós temos uma TV de cristal líquido, é uma TV 4K com painel nativo em 60 Hz. É uma TV que entrega até 1 bilhão de cores, com uma tecnologia aqui de painel que eu imagino CVA, com alinhamento vertical de pixels. Isso porque quando você abre o ângulo de visão para olhar numa diagonal, por exemplo, a gente vê as cores ficando mais lavadas, perdendo as cores à medida que o ângulo se acentua. Isso é normal na tecnologia VA e a Samsung corrige isso nas TVs mais de topo de linha, colocando uma película ali anti-reflexo. Essa TV não tem isso. Então, se você quer ver TV num ângulo muito extremo, quer reunir muitos amigos na sala, talvez isso seja um empecilho. Tirando isso, as cores são bem legais, afinal nós temos aqui uma TV QLED com um filtro de pontos quânticos. Então, a luz que vem do fundo é emitida por LEDs. Na verdade, LEDs duplos. Essa é uma tecnologia que a Samsung usa desde 2020, que funciona da seguinte forma. Uma delas aí emite luz em 5.000 Kelvin, a outra em 20.000 Kelvin. As duas são combinadas de acordo com a cena na tela para entregar um melhor contraste, cores melhores, enfim. Essa é uma solução que a Samsung vem adotando nos últimos anos e que entrega um resultado bacana. O nível de brilho aqui medido pela gente ficou próximo aí dos 400 nits, com um contraste quase 3.000 para 1. Então esses são os principais valores aqui dela. O tempo de resposta também é interessante se a gente pensar numa TV LCD, que é mais ou menos 3 milissegundos. Então a gente vai ter uma TV fluida que não vai mostrar muito rastro no conteúdo e isso é bem bacana. Já para os gamers a gente tem aqui uma solução que deixa um pouco a desejar. Afinal, o painel não é de 120 Hz. Então se você tiver um Xbox Series X ou um PlayStation 5, o máximo que você vai jogar em 4K a 60 Hz. Você quer jogar em 4K a 120 Hz? Bom, você teria que ir para a Q70D, que é a primeira TV da linha QLED a trazer um painel de 120 Hz. Aqui ainda você tem outras tecnologias, como inserção do pixel preto, você tem várias possibilidades para te ajudar na experiência. Lembrando que essa TV aqui é uma TV que já traz aí o hub de games. Então você tem aqui o Xbox Cloud Gaming, tem o GeForce Now e tem mais uns 3 serviços aqui para jogar na nuvem sem a necessidade do console. Para os gamers também tem o menu de games e a possibilidade aí de estender a tela. Então você pode usar o seu game na proporção 21:9 ou até 32:9, aí criando as listras em cima, mas criando mais imersão, mais profundidade. Então são possibilidades pros gamers. Lembrando que essa TV aqui em 4K 60 Hz também entrega um input lag aí mais ou menos na casa dos 10 milissegundos. Então quando você der o comando no seu controle, no seu joystick, não vai ter latência para ter a resposta na tela. Então se por um lado você não tem 120 Hz para uma fluidez máxima,
pelo menos o tempo de resposta aos seus comandos no controle vão ser ágeis. Ainda para os gamers, a Samsung disponibiliza aqui o HGig. Já para a galera dos filmes, a gente tem o HDR10, o HDR10 Plus e o HLG, que é um padrão usado pelo YouTube. Então você tem uma boa cobertura aí de gama de cores, você tem cerca de 89% do padrão DCI-P3 coberto aqui. Nessa tela que eu já falei, suporta até 1 bilhão de cores. Isso tudo somado vai entregar uma experiência bacana. Ao assistir filmes, você não tem aquela experiência de cair o queixo, porque o brilho mal chega aos 400 nits. Então você fica limitado aos picos de brilho da TV. Mas ao mesmo tempo, o conteúdo é bacana, as cores estão legais, a saturação padrão aí da Samsung. E uma coisa bacana é que se você não gostar do resultado, a Samsung incorpora aqui uma função chamada calibragem inteligente. Então, com o seu celular aproximando da tela, você vai poder fazer um ajuste rápido. A gente fez aqui essa calibragem para testar e o resultado muda e fica até interessante. Então, sugiro que se você comprar uma TV 2024 ou mesmo em 2023, essa opção já estava disponível, vale a pena o teste. Já quando falamos de som, aqui nós temos 20 watts de potência RMS num sistema de 2 speakers. Então você tem basicamente um sistema estéreo aqui. Obviamente a Samsung incorpora outras tecnologias dela, como o som adaptável, que ajusta o ambiente, então você tem a opção de usar um som normal, um som amplificado ou esse som adaptável, que conforme o barulho do ambiente ele vai conseguir ajustar alguns tons ali. Tem também o som em movimento light, aquela som baseado em objetos, então conforme a cena vai se deslocando, você cria uma experiência de som mais imersiva. Obviamente que com 2 speakers você nem vai notar tanto a diferença. A Samsung incorpora a tecnologia, mas porque você pode querer parear um soundbar aqui. E aí você tem a sincronia sonora. A ideia é a seguinte: quando você pluga um soundbar compatível com a TV, ele cria essa sincronia sonora usando os speakers da TV com o soundbar e ampliando aí a experiência. Aí sim, esse som baseado em movimento aí fica mais interessante. Aqui a gente não tem Dolby Atmos, por ser uma TV mais de entrada, custo-benefício, tem que ter alguns cortes, o Dolby Atmos pagou a conta. Em relação à experiência sonora, o som é ok. Nós temos aí mais foco nos meios tons, onde são os diálogos, temos agudos que não comprometem, mas o problema está nos graves. Toda TV muito fina como essa acaba tendo pouco espaço para o grave trabalhar e você tem só um grave que você mal percebe. Por isso, sempre comprar uma TV como essa, talvez seja interessante pensar num soundbar, principalmente se ela for a TV principal para sua casa. A Q60D foi lançada há mais ou menos há 30 dias, sem muito alarde, chegou no mercado e ela já chegou a custar R$ 2.450 nessa versão aqui, de 50 polegadas. Hoje ela está mais ou menos R$ 2.620 e ela ainda deve cair e ajustar um pouco mais o preço. Na versão de 55 polegadas, ela está mais ou menos R$ 3.200. Ela é uma TV que chega aí para substituir a Q60C do ano passado e ela fica logo acima da CU8000 do ano passado, que agora esse ano vai ser DU8000. A diferença, a vantagem dela para a TV da linha Crystal HD da própria Samsung é que ela traz os pontos quânticos, então ela tem volume de cores e ela tem cores mais vivas e realmente é uma experiência melhor de cores. Quando a gente compara com a Q70D, que é um modelo um pouco mais acima, você aí perde o painel de 120 Hz. Então se você for gamer, talvez valha a pena ir para a Q70D. Agora, o curioso é que a Samsung lançou Q60D e Q65D. Basicamente é a mesma TV. A única diferença quando compara specs no site deles é que a Q65D tem um suporte articulado que fica bem próximo da parede e permite ajustes. Na especificação da Q60D, isso não está disponível. Por R$ 400 de diferença, eu acho que eu passo esse suporte. Então a Q60D acaba sendo mais jogo para os usuários que querem uma tela de até 75 polegadas. E outra diferença é que a base da Q60D são os pezinhos e a Q65D é uma plataforma central mais pesada, que talvez traga mais sustentabilidade. No fundo, ambas têm a furação VESA 200x200 e uma fica mais próxima da parede com articulação que a outra, e as bases são diferentes. Já comparando com a C645 da TCL,
que esse ano vai ser C655, são TVs do mesmo segmento e talvez a TCL tenha alguma vantagem aí por trazer algumas tecnologias a mais, como Dolby Vision e Dolby Atmos. Mas eu não testei o modelo desse ano para poder cravar isso. Enfim, pessoal, essa foi minha análise da Q60D, que eu recomendo para quem quer um formato maior, mas não tem tanto dinheiro para pagar. Aí abre mão de algumas tecnologias para pegar um modelo de 65 polegadas, por exemplo. Ou se você quer como uma segunda tela, até nesse formato aqui mesmo, uma de 50 polegadas para o quarto, onde você tem uma luz mais controlada, ela é realmente uma opção interessante, porque ela custa barato. Então, no final das contas, é uma TV que abre mão de algumas tecnologias para entregar aí um custo atraente. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários e se curtiu, crava o like aí, compartilha com os amigos, que sempre ajuda o canal a crescer. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui, um abraço e até a próxima.